Olá, estamos começando mais um programa Câmara Ecologia, um programa do Conselho Municipal do Meio Ambiente em parceria com a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E hoje o tema abordado será a Frente Parlamentar de Meio Ambiente e Emergências Climáticas. Comigo aqui para conversar estão os vereadores Felipe Manfroy e Marina Bernardes. Olá. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e falando sobre um tema tão importante. Olá, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, falando um pouco sobre as nossas ações na área da sustentabilidade, especialmente da nossa Frente Parlamentar do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Que bom ter vocês aqui. Vou começar então perguntando para o Felipe, que é o presidente da frente, sobre como se deu a ideia, né, de se criar essa frente, como ela começou, há quanto tempo ela já está em funcionando. Eu tenho participado de algumas reuniões e gostaria que tu me contasse sobre os principais objetivos da frente parlamentar. Perfeito. Então, hoje, né, para a população que talvez não saiba o que é uma frente parlamentar, né, só para contextualizar. A frente parlamentar é um conjunto, um grupo de vereadores que se unem para debater determinado assunto. Seja qual for o assunto, mas o grupo de vereadores pode fazer esses debates com a comunidade, a sociedade civil, entidades, e não ficar apenas restrito à participação dos vereadores, como é o caso da nossa frente parlamentar, que ela tem esse intuito de ser uma frente mista. Lá ainda durante a nossa campanha eleitoral, nós nos comprometemos com vários assuntos, né, para abordar aqui na Câmara de Vereadores, e entre eles o pensamento de uma cidade que seja mais sustentável e preparada para enfrentar as mudanças climáticas. E já no início do nosso mandato, eu e a vereadora Marina conversamos, né, para criar a Frente Parlamentar do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para ter esse diálogo aqui na Câmara de Vereadores, que eu acho que é o lugar que a gente tem que debater soluções, políticas públicas, justamente para o enfrentamento das mudanças climáticas, que é um assunto importante, né. A gente sabe que o que tem acontecido ao redor do mundo, com as mudanças climáticas, com a questão do clima, especialmente aqui no Rio Grande do Sul nos últimos anos, Passo Fundo não pode ficar longe desse debate. Então foi muito em virtude disso a criação da frente parlamentar, e nós traçamos vários objetivos aí, né, logo que nós criamos a frente, que hoje conta com a participação de 9 vereadores, né. E as reuniões elas têm sido muito assim, muito abertas ao público, abertas à participação da entidade. Inclusive eu tenho que fazer um registro aqui que o Conselho do Meio Ambiente, que o senhor preside, Cacá, ele tem feito uma participação muito importante na nossa frente parlamentar. E os objetivos vão mais no intuito de fortalecer o debate sobre as políticas ambientais, acompanhar e propor projetos de lei e iniciativas ao Executivo Municipal, né, que possa sair só dessa roda de conversas, de reuniões, e ter realmente na prática, né, melhorias, enfim, na questão ambiental, promover audiências públicas, contribuir com a formação de políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas. E eu acho que principalmente é isso, sabe, Cacá, em linhas gerais, né, a gente tem essa preocupação de trazer esses assuntos que a gente vai apresentar hoje aqui nesse programa, não ficar só no debate, mas que a gente consiga debater aqui na Câmara de Vereadores e daqui a pouco provocar o Executivo para tirar do papel essas boas ideias que a gente recebe na frente parlamentar e mostrar para as pessoas realmente que é assim que funciona. A gente debate aqui, mas tem que dar resultado para a população, que é o papel da Câmara de Vereadores. Que maravilha! Eu tenho participado de algumas reuniões, os outros conselheiros também participam, e a gente sempre nota a presença da chamada tripla hélice, né? O poder público, vocês, vereadores, poder executivo em alguns momentos, a academia, né? A ciência ali presente e a participação social. Gostaria então de ouvir da vereadora Marina, principalmente nessa questão mais ligada à ciência, né? As emergências climáticas nos trazem inúmeros desafios, né? E a senhora volta e meia faz estudos da questão do superaquecimento da nossa cidade que está, com as emergências climáticas aquecendo, às vezes o calor aí trazendo infortúnios, né, e até insalubridade para a própria população. Então gostaria que a senhora pudesse nos traçar, assim, na prática, na vida real, o que que isso, nos aflige, né, o quanto é importante que a Câmara esteja fazendo esse papel, trazendo esse debate. Bom, primeiro falar que é fundamental que a frente esteja alinhada com a academia, porque eu entendo que esse espaço é importante pela troca, né. Os vereadores, devem, e eu acho que é isso que nos coloca num papel também bem importante, de fazer escuta.
Então, durante as reuniões da frente, nós fazemos a escuta com a sociedade civil, mas essa escuta com técnicos da área. Eu, por exemplo, sou arquiteta, mestre em arquitetura e urbanismo, estudo o tema do planejamento urbano, mas dentro do meio ambiente nós temos várias frentes de discussão, né, que passa por plano de contingência, que aí entra essa questão do calor. Então, acho que primeiro eu dizer que a frente tem sido muito importante por isso, pela diversidade da participação que a gente tem lá, e porque as emergências climáticas também afetam a população de maneira diferente. Nós temos aí, aqui em Passo Fundo, famílias de baixa renda que elas não estão sofrendo com uma chuva intensa a qualquer momento. Na verdade, nós temos as famílias de baixa renda sofrendo muitas vezes com qualquer chuva. O que eu quero dizer é, de forma mais simples, não é preciso um evento tão significativo para que essas famílias já estejam em situação de desabrigo, por exemplo. Então, estou usando como exemplo a chuva, porque da mesma forma tem o calor. São ambas situações que hoje nós temos aí de forma muito intensa e que exigem do poder público ações. E essas ações, elas não são apenas documentais, né? Eu digo isso porque nós temos aí o plano de contingência. Foi uma luta, temos o plano, agora a gente está vendo os alertas do plano, mas a gente precisa falar do calor no plano. Porque assim como a chuva é um risco iminente, que leva ao destelhamento, agora também leva aos alagamentos, o calor afeta a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não podemos continuar com alguns serviços acontecendo na cidade. Seja dos trabalhadores do asfalto ou de quem trabalha com a limpeza urbana, porque nós tivemos aí em Passo Fundo no verão temperaturas que eu medi de mais de 40 graus. E essas temperaturas também dentro dos ônibus, nos abrigos de ônibus. Então eu vejo que tem inúmeras maneiras do poder público entender esses efeitos e provocar e promover ações práticas para melhorar o nosso espaço urbano. Porque nós também temos esse desafio da habitação, né, que é um desafio que não está sendo discutido ainda em nenhuma frente, mas que é uma pauta também do meio ambiente. Porque as famílias precisam ter casas preparadas para o clima. Inclusive isso é uma definição de uma casa digna, que ela tenha, né, suporte para as intempéries, seja uma chuva ou um calor. Então, se a gente tem uma família que está numa casa de madeira, ela vai sofrer com todos os efeitos. Então a gente precisa debater com a habitação, e nesse sentido eu até faço aí, né, agora que a gente está aqui conversando, que talvez nós temos que colocar até a habitação mais na frente. Nós estamos vendo a participação do executivo, algo que eu ressalto como bem positivo, secretária do Meio Ambiente, o executivo tem participado das reuniões, mas é isso, a emergência climática, o meio ambiente é muito amplo. A gente precisa debater com muitas frentes. Então, desde a questão dos trabalhadores, envolver assistência social, porque nós sabemos que tem pessoas em situação de rua que morrem com frio, que eu nem falei ainda, falei do calor, falei da chuva e tem frio. Então, todos os efeitos da emergência climática afetam algum grupo. Por isso que é preciso uma discussão bem ampla, né? Mas mais ou menos isso, assim, só para introduzir. Certo. É, a questão do meio ambiente, né, ela, muitas vezes se pensou no passado que era apenas rio e árvore. E claro que também é rio e árvore, mas é rio, é árvore, são animais, são todos os recursos hídricos. Nós tivemos recentemente problema de abastecimento de água aqui na nossa cidade, né, em Passo Fundo. Então, a gente viu lá na Conferência Nacional do Meio Ambiente, a 5ª conferência, todas essas nuances, né, e às vezes até aspectos que a gente nem tinha pensado, porque não atingem a nossa cidade. Mas que as emergências climáticas fazem com que a gente pense nisso a todo momento, porque o que se faz agora é o que se vai ter no futuro. E antigamente se tinha uma ideia de que futuro era algo lá longe, né. E hoje nós estamos vivendo um momento tão forte que se não fizermos nada agora, não haverá nenhum futuro, né. Então realmente é um tema amplo, mas um tema que precisa ser debatido. As reuniões são quinzenais e vocês já receberam aqui professores da universidade, já receberam fizeram, acredito que uma reunião em conjunto com a frente da água, né. Então eu gostaria que tu conversasse um pouco, Felipe, sobre essas ações da frente, né, Sim. o que que de repente já foi debatido, o que que está por vir. A nossa frente parlamentar, ela é uma frente muito ampla, né, Cacá. A vereadora Marina citou aqui vários assuntos, né, vários fatores que dialogam, eu digo mais diretamente com a questão das mudanças climáticas, né, mas como também bem disse, né, a questão do meio ambiente em si é um tema que vai desde do bem-estar animal até o cuidado com a fauna, enfim, com a flora, né, perdão, e isso
também faz com que a gente trabalhe diversas temáticas muito, talvez, distintas umas da outra, mas todas dentro do guarda-chuva do meio ambiente. Então nós tivemos desde o início essa preocupação de tentar trazer para o debate todas essas frentes relacionadas ao meio ambiente e iniciamos lá no mês de março com a participação do professor João Paulo Bezerra, da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Como também tu já citaste a importância da academia estar participando das frentes, em diálogos mais técnicos, né? Na frente parlamentar a gente deixa totalmente de lado divergências ideológicas por parte dos vereadores que ele compõe. A gente tenta fazer essa discussão mais técnica e realmente trazer soluções aqui para o debate, né? Então a gente trabalhou a questão da preservação e cuidado com as nossas nascentes, né? Passo Fundo é conhecido como o berço das águas, e essa foi a nossa primeira reunião, justamente foi na Semana Mundial da Água, e a gente contextualizou isso, trazendo a palestra do professor, falando da importância de preservar as nossas nascentes. Eu citei aqui outros assuntos que a gente já discutiu, a questão da arborização, né, que a vereadora Marina tem trabalhado também, do inventário arbóreo, o plano municipal de arborização, a questão do IPTU verde, que é um projeto que eu sempre falo, né, que já foi aprovado aqui pela casa, foi vetado no passado por uma questão ali de uma questão mais financeira mesmo, né, que o IPTU verde o que é, né, ele dá descontos aos contribuintes do IPTU que adotarem medidas sustentáveis em suas residências. Mas o projeto na época foi vetado porque chegava até 100% de desconto, né. Então a gente está tentando na frente parlamentar também rever esse projeto, daqui a pouco adequar as questões que foram vetadas pelo executivo na época, porque eu acho que é um projeto que daqui a pouco vai permitir e até incentivar as pessoas a terem medidas mais sustentáveis nas suas casas, em troca de um benefício no IPTU. Também já discutimos a questão da reciclagem, né, a importância da reciclagem, fizemos uma visita lá no Ecolar, que é uma casa feita totalmente de garrafas de vidro, né, que é um case de sucesso aqui de Passo Fundo. Discutimos aí recentemente o plano de contingência também, que a vereadora já citou, né, desde a sua criação, desde como a Defesa Civil atua na mitigação e na prevenção a desastres climáticos, e também mais recentemente discutimos aí a organização e a estruturação das cidades, levando em consideração os impactos climáticos e a necessidade da construção de cidades mais verdes, né, que realmente que levem em consideração tudo isso, todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, que fazem a cidade não ser pensada como era 30, 40 anos atrás, né, como tu também já citou, né, Cacá, o futuro já chegou. Se a gente não tomar ações urgentes, realmente a gente fica em dúvida do futuro da nossa cidade, das pessoas que aqui vivem. Então, nesses primeiros meses foram esses temas que a gente discutiu, a gente sabe que ainda tem muito por vir ainda, a questão animal a gente ainda não chegou nela, mas eu já faço aqui uma ressalva também, como o executivo tem participado muito das nossas reuniões, e fica até o convite para a comunidade, na próxima semana vai inaugurar a nova sede aí do bem-estar animal, né, do bem-estar animal, vai ser lá na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão. Então agora no mês de junho vai ser inaugurado, e acho que é um espaço muito amplo, muito moderno para atender melhor essa causa animal que vem crescendo tanto nas cidades. Bem interessante esse convite, né, e lembrar que junto à Coordenadoria de Bem-Estar Animal, também vai ter o Ambulatório Veterinário Adão das Chagas, patrono, né, fundador do Compata. Muito obrigado pela lembrança. Nós estamos encerrando este primeiro bloco, logo mais voltamos com mais informações. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Ecologia. Ao final do primeiro bloco, o vereador Felipe Manfroy falava que um dos objetivos da Frente Parlamentar é de buscar uma cidade mais sustentável. Eu pergunto à vereadora Marina Bernardes, na prática, vereadora, o que nós poderíamos fazer para que Passo Fundo realmente se tornasse uma cidade sustentável ou mais sustentável? Sim. Bom, como o vereador também colocou, o tema do meio ambiente é muito amplo. Passa por questões de arborização, melhorar as nossas áreas verdes para que a gente tenha uma cidade que
reduz a temperatura, mas que também tem uma qualidade de ar melhor, mas que também reduz a chuva, né? Porque a gente sabe que as áreas verdes têm um potencial de absorção da água da chuva. Então, essa questão da arborização em si, ela já é muito ampla. A gente pode pensar na ampliação de áreas verdes, mas também na ampliação de bacias de retenção de água, como nós temos o Banhado da Vergueira, o Parque da Gari. Essas são medidas concretas que a gente tem em Passo Fundo e que podem ser replicadas em outros terrenos, em outras áreas. Então, identificar áreas da cidade que são possíveis de se implementar essas bacias de retenção é um ótimo caminho, né? E aí nós temos também essa questão que a gente olha a cidade, assim, dessa perspectiva da rede verde e da rede azul, que seriam os nossos recursos hídricos. Então também fazer a preservação desses nossos recursos, garantir a reposição de mata ciliar, para que a gente não tenha que passar toda hora por esse processo do desassoreamento, né, que é essa limpeza de rio. Então tem várias medidas que algumas já estão inclusive sendo implementadas pela prefeitura, né, o desassoreamento, mas a longo prazo a gente precisa ter a reposição das áreas verdes. Então nós passamos por essa questão do meio ambiente, né, da arborização, dos recursos hídricos, mas é preciso olhar para tudo que envolve o meio ambiente, desde a questão dos resíduos, que é algo que a frente também vai debater, né, da gente olhar para o nosso resíduo, plano de resíduos, e também para a questão do planejamento urbano e mobilidade, que eu pontuo esses 2 temas, especialmente esse tema da mobilidade, porque os professores que nós convidamos na frente falaram muito disso, né, e é algo que o Passo Fundense sente na prática. Então nós sabemos que temos uma cidade aí que tem alagamentos urbanos, que temos dias quentes, isso é possível de mediar, e nós temos a questão do trânsito, que é mais difícil porque envolve em mudanças mais estruturais, e passa então pela questão do transporte público. Eu acho isso muito importante, porque é muito difícil a gente pensar no meio ambiente e linkar com o transporte, mas é algo que tem uma relação direta, não só pela redução de emissão de gases, mas porque a gente precisa pensar numa cidade mais caminhável. A gente precisa pensar numa cidade que olha para o pedestre. Então, que ela é arborizada para o pedestre e não para o veículo, que também isso a gente nem tem muito, né? Nós temos dificuldade de estacionar o carro numa sombra, por exemplo. Mas a gente precisa olhar mais para a figura humana, para a mulher que anda com os filhos, para a pessoa idosa que precisa de áreas de descanso para fazer um trajeto, para a pessoa que caminha com o pet. Eu escuto muito isso das pessoas, é difícil encontrar um lugar para parar com o meu cachorro que tem uma área verde. Então eu defendo muito e acho que a frente tem feito esse esforço de olhar para a questão da mobilidade urbana como algo que passa pelo transporte, mas essencialmente pelo deslocamento a pé, e aproveito para dizer pelo deslocamento de bicicleta, que é algo que eu também acho uma mudança positiva dessa gestão, que foi o investimento nas ciclovias. E que teve muita resistência. As pessoas não linkavam, não relacionavam a ciclovia com o meio ambiente. E tem tudo a ver. Porque se a gente tem uma área verde para andar de bicicleta, logo eu não vou andar de carro. Talvez com deslocamento mais longo é mais difícil, mas se eu quero ir até ali, ou se eu quero praticar um esporte, aí eu vou com a minha bicicleta, eu forço a gestão a olhar para a bicicleta e para as áreas verdes. Porque quando a gente transita em ciclovias arborizadas, a gente gosta, né? A gente sente mais conforto. Então, essas são medidas estruturais que eu acho que nós estamos conseguindo debater quando o executivo se faz presente e se fez presente nas frentes, né, nas reuniões da frente. Precisamos olhar para políticas estruturantes no município, não só para medidas tão curtas, né? Então, vamos fazer aí o repasse do subsídio do transporte. Temos uma discussão para se fazer sobre o futuro do transporte, que é o que o vereador colocou aqui. Pensar a cidade para o futuro. O que que nós queremos? Essa cidade do futuro, que é para nós que temos 30 anos, mas para os filhos, né, de quem está tendo filhos, ela precisa ser uma cidade que tenha o melhor transporte público. É isso que todas as cidades sustentáveis têm, e é por isso que eu estou aqui respondendo agora que tua pergunta foi cidades sustentáveis. Elas passam por um deslocamento sustentável, né? Tem a questão da pegada ecológica, vários jeitos de ver isso, mas de forma muito simples é pensar uma cidade que eu sinta condições de me deslocar a pé ou de bicicleta e me sinta estimulada. Acho que passa também por isso, assim, estou tentando ser objetiva para não me estender. Não, mas com certeza passa pela questão da mobilidade e sim, passa pela questão do pedestre, né.
porque logo que a gente pensa em mobilidade, a primeira coisa que a gente pensa é transporte coletivo, né. E claro, e temos que pensar, é evidente, né, mas também temos que pensar, como tu citaste, a questão de uma cidade caminhada, é exatamente isso. Felipe, eu estava lá na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, com mais 2 delegados, 2 conselheiros do meio ambiente, a professora Maritane e o Alexandre do Ecolar, e tive a grata presença de ver você lá e mais alguns vereadores participando. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa participação na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, e também sobre recentemente tivemos a tribuna popular, onde o secretário de Meio Ambiente, Georges, fez o uso da palavra. Claro, eu só vou, até citar uma parte da fala da vereadora Marina, né, como é importante a gente ter esse momento aqui para as pessoas perceberem que o meio ambiente é muito além de uma árvore, da água e essas questões. A questão da mobilidade urbana é diretamente relacionada com o meio ambiente, né. Então eu fico feliz de ter esse nível de debate aqui na Câmara de Vereadores, que a vereadora Marina entende tecnicamente do assunto e traz isso muito para a frente parlamentar, que eu acho que é realmente o nosso intuito aqui, né, de fazer essas provocações para as pessoas verem também a importância dessas discussões, que daqui a pouco ninguém tem esse entendimento que lá a criação de uma ciclovia ou colocar bicicletas públicas à disposição da população, o impacto que isso tem na questão ambiental, então isso é importantíssimo a gente destacar aqui. Quanto à sua pergunta, Cacá, eu aqui quero parabenizar mais uma vez o Conselho do Meio Ambiente, né, nós tivemos recentemente, na verdade acho que no final do ano passado, a Conferência Municipal do Meio Ambiente, aí foram eleitos delegados para a conferência estadual, e aí recentemente, agora no mês de maio, né, início de maio, tivemos a conferência nacional, a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, e tivemos 3 delegados de Passo Fundo, né, acho que isso é histórico e mostra aí o trabalho de excelência desempenhado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. E na oportunidade eu estava em Brasília, em agenda com o vereador João Pedro Nunes e o vereador Gilmar, e tivemos a oportunidade de, em uma manhã, né, participar. Não éramos delegados, mas estivemos lá acompanhando, né, o trabalho de vocês, e depois recebemos esse relatório, né, que os delegados de Passo Fundo aqui nos apresentaram na reunião da frente parlamentar, que mostra aqui as propostas, enfim, eleitas lá na Conferência do Meio Ambiente. E essas propostas, todas elas, eu acho que é importante a gente também discutir. Vou citar brevemente pelo nosso tempo curto aqui, né, mas a questão da governança e educação ambiental, de como que o governo pode financiar os fundos ambientais, de como as cidades devem se adaptar e se preparar para as emergências climáticas, que é o que a gente debateu aqui, a educação ambiental, né, e sobre a educação ambiental que eu quero focar a minha fala, que também a tribuna popular, que é um espaço antes da sessão plenária da Câmara de Vereadores, que foi proposta por mim, né, pelo nosso gabinete, e a gente oportunizou que o secretário do Meio Ambiente, o secretário Jorge, estivesse aqui na semana que passou, trazendo um pouquinho dessas ações voltadas à educação ambiental, né? Porque Passo Fundo recentemente inaugurou a Escola Pública de Sustentabilidade, e foi um pouco disso que o secretário nos trouxe aqui. Diversos alunos hoje têm a oportunidade de sair da sala de aula e ir até o Parque Ambiental, o Banhado da Vergueiro, e entender que aquele parque, como o secretário disse, é uma escola a céu aberto. Entender, receber lá informações sobre educação ambiental, fazer suas pesquisas, ver na prática, né, tudo que é feito lá, e isso ainda vai evoluir, né, o viveiro municipal vai ser reformado, vai ser a segunda estação da escola de sustentabilidade lá, e a gente fica muito feliz de ver que o executivo tem participado das reuniões e tem feito ações que realmente respondem às nossas provocações enquanto parlamentares aqui, né. A secretaria tem aumentado sua equipe de trabalho, novos servidores, biólogos, para agilizar os processos. Uma coisa que até o Conselho do Meio Ambiente sabe muito bem, a questão da inúmeras denúncias de invasões irregulares, de desmatamento, e às vezes a prefeitura não tinha capacidade de ir lá fiscalizar, né. Agora a equipe mais robusta, eu acho que o município começa a ter mais capacidade também para combater os crimes ambientais, que eu acho que é importantíssimo, e assim promovendo a qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Então, em linhas gerais, Cacá, eu acho que parabéns mais uma vez ao Conselho do Meio Ambiente pela atuação lá na conferência, e acho que o nosso dever aqui é continuar trazendo essas pautas que vocês elegeram lá, aqui em Passo Fundo, nas nossas discussões, e depois aplicar isso na prática para a nossa população. Eu agradeço a parabenização em nome de todos os conselheiros, né, e lembrando que as reuniões do conselho são abertas ao público, todas as pessoas podem participar, acontecem
sempre na primeira quinta-feira de cada mês, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, né. Então, todos estão, convidados a participar e trazerem suas ideias, porque é no coletivo que a gente vai construir uma cidade melhor. Eu fico muito feliz com o debate que a gente está tendo aqui, de ver que aquela ideia lá do passado, né, de que meio ambiente era só árvore e rio, está ultrapassada mesmo, né. A gente está pensando aqui futuro, foi falado, por exemplo, na questão da mobilidade, na questão do resíduo sólido. É importante lembrar, né, quando eu comecei a militar nessa pauta ambiental, a gente pensava resíduo sólido, era o que fazer com o resíduo, apenas, né. Hoje, quando a gente fala em resíduos sólidos, a gente também tem que pensar obrigatoriamente, não só com o resíduo, mas com os recicladores que tiram seu sustento, né. E a Câmara de Passo Fundo tem mostrado uma atenção especial a isso. No mandato passado, na gestão passada da Câmara, na legislatura passada, teve um projeto aí que beneficiou os recicladores e claro que falta muito ainda a ser feito, né. Mas eu fico realmente muito feliz com esse debate, pena que o nosso tempo é curto e abro espaço então para considerações finais aqui de vocês, começar pela vereadora Marina e depois o vereador Felipe. Bom, acho que primeiro, agradecer esse espaço aqui na TV Câmara, sempre muito importante aí ter a comunidade nos acompanhando, reforçar que esse é o papel inclusive, né, dos vereadores, a gente manter esse diálogo com a comunidade e logo a comunidade nos fiscalizar. E por mais que muitas vezes esse tema ele passe como algo muito abstrato, é por isso que eu trago exemplos práticos de como isso, nos afeta diretamente. Então, destacar que a luta que a gente vem fazendo pelo meio ambiente é pelas futuras gerações, mas é bem como tu colocou, Cacá. E eu carreguei muito esse slogan durante a minha campanha: "Só haverá futuro se atuarmos hoje". Falo isso até esse momento e vou seguir defendendo que esse tema é urgente. Então, é por isso que nós estamos, nos dedicando a essa frente, né, promovendo encontros que são diversos aí com vários representantes. Dizer que a nossa cidade já tem muitas frentes desse tema, muitas pessoas que estão nessa causa há décadas, e a gente tem essas pessoas conosco ali na frente. Então é basicamente destacar aí que esse é o nosso esforço, né, por a gente entender que é um tema urgente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Felipe? Da mesma forma, quero agradecer o espaço aqui da TV Câmara, né? Nós, vereadores, é importante a gente ter essas articulações, ter essas ações, mas também é importante a gente conseguir divulgar isso para a comunidade, né? Esse espaço aqui é essencial para isso. E quero fazer o convite aqui, a próxima reunião da Frente Parlamentar, agora no dia 24 de junho. As reuniões são nas terças-feiras, quinzenalmente. Então, no dia 24 de junho, às 9 horas, a comunidade toda está convidada também a se fazer presente aqui e nos ajudar aí com a pauta ambiental, que é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns também ao trabalho da vereadora Marina e de todos os membros aí, os vereadores da Frente Parlamentar do Meio Ambiente, e seguimos o nosso trabalho aí sempre pensando no futuro da nossa cidade. Eu que agradeço a participação de vocês e eu estava pensando aqui, porque o papel de mediador às vezes é de provocar, né. Mas como eu acompanho o trabalho da frente, fica difícil, porque eu vejo um excelente trabalho acontecendo. Mas agora, nos últimos instantes, eu consegui pensar em algo aqui para provocá-los, de que eu achei um defeito na frente parlamentar, que ela é temporária. É verdade. E essa frente, devido à importância que ela tem, ela deveria se tornar uma frente parlamentar permanente. Então fica aqui a provocação para vocês, para que trabalhem com os demais vereadores nessa ideia de que a gente torne essa frente uma das frentes, permanentes ou transformada de repente numa comissão permanente, porque esse assunto, das emergências climáticas, das mudanças climáticas, ele não é mais temporário, né, é daqui até o fim e realmente, literalmente até o final, né, a gente vai ter que se preocupar com Sim. isso. Com certeza. Então fica aqui a minha provocação, meu agradecimento a vocês pela participação, meu agradecimento ao público, e estaremos de volta com outros temas sobre meio ambiente aqui no programa Câmara Ecologia, um programa do Conselho Municipal do Meio Ambiente, feito em parceria com a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Até lá, obrigado.